Então, por exemplo, você, diante dos estudos que você fez, você entende que essa predominância de certos grupamentos musculares não é apenas uma questão de treino, de falta de treino, mas sim também uma questão genética. Genética, porque eu vou te explicar o porquê. A gente tem um gene que chama ACTN3, inclusive chama alfa-actinina 3. Sim. A gente tem o 1, o 3 e o 2. Esses genes são dois alelos que vêm do DNA do pai e da mãe. A sua predominância de fibra vem da mutação desses dois genes na hora da fecundação. Quando você nasce com a predominância de fibra, aliás, predominância não. Quando você nasce com os dois alelos do gene ACTN3, inclusive tem um artigo científico, depois eu até mando para você, que eu acabei esquecendo de pegar esse artigo. Eu até procuro aqui e deixo aí para colocar depois de novo no link. Tem um rapaz que ele é fisiologista, que ele estuda, e eu achei isso super interessante. Lembra que o Musi falou uma vez a respeito de negros terem facilidade de ganho de massa? Eles fizeram uma pesquisa com atletas negros, e os atletas negros tinham 90% de predominância de fibra do tipo 2A. E isso vinha do gene, fizeram um estudo genético do gene ACTN3. O gene ACTN3 expressa a proliferação de fibra do tipo 2, ou A ou X. A mistura dos dois genes expressa a proliferação de... Aliás, minto, fiz uma confusão. A expressão do gene ACTN3 expressa a maior porcentagem de fibra do tipo 2X, que é aquela dos endomorfos. Quando você tem um alelo do pai, do ACTN2, do ACTN3 do pai ou ACTN2 da mãe, você expressa a predominância de fibra mista, que é o biotipo ideal para o fisiculturismo. Você tem você nasce com fibra do tipo 1 e do tipo 2. Quando tem uma mutação genética, ectomorfo é uma mutação genética. As pessoas pensam que o mesomorfo ou o endomorfo é uma mutação genética. Não. A mutação genética no gene, o normal seria um do pai ou um da mãe. É o gene ACTN2. Ele não expressa a proliferação de fibra de força. Ele expressa a fibra de resistência. Colocando na prática esses estudos que você pesquisou e até os estudos publicados que estão anexados aí no vídeo, colocando em prática, o que um atleta de fisiculturismo ou um seguidor nosso que está aqui assistindo esse vídeo poderia aprender com relação à sua nutrição e ao seu treino? Eu acho que isso é o mais interessante. Isso muda diante muito. do que você vem pesquisando. Isso muda muito. Por quê? Eu aprendi uma coisa. Todo mundo tem os dois tipos de fibra. Então você tem um tipo de fibra vai usar carboidrato. O que muda é a predominância. A predominância e a porcentagem. Por exemplo, nos meus braços, eu tenho certeza, eu tenho muito pouca força no braço. Se eu faço pack deck com um amigo meu que é atleta, ele pega 2 placas mais do que eu. Já no supino, eu não consigo passar de 30 kg de cada lado. Nunca consegui na minha vida. Nem tomando tudo quanto é tipo de bomba no mundo. Porque eu não tenho força no tríceps. Eu nunca tive também força no supino e nunca tive força no tríceps. Não para 30 quilos. Mas o meu supino nunca foi superior a 50 quilos, livre. E a minha força no tríceps sempre foi baixa. Logo, o meu tríceps sempre foi o meu ponto fraco. Dificulta o exercício composto. Eu consegui desenvolver muito bem meu peitoral porque maquinário. Melhorando consciência corporal, fazendo outras alternativas de treino e buscando uma ativação melhor. Mas se eu fizer no básico, eu danço. Por exemplo, eu conheço um amigo meu que ele treina só básico. Ele treina segunda, quarta e sexta. Supino reto. Agachamento, remada curvada e desenvolvimento. Não faz terra. O peito do cara é inteiro, completo. Daqui até aqui, dessa largura. O tríceps do cara é gigantesco. Era o que o Musi fazia. O bíceps do cara era gigantesco, porque o bíceps eu acho que ele trabalha, mas eu acho que ele trabalha mais a parte de fora do que a própria parte de dentro. Porque a maioria das pegadas, se não for assim, supinada, vai pegar mais a parte de fora do bíceps. E o bíceps dele é gigantesco. Mas o cara tinha uma predominância de fibra de força. O cara levantava 180 kg no supino. Uma repetição. Musi era assim. Então, Musi começou o treinamento dele só fazendo isso. Supino, agachamento, remada curvada. Cara, olha o peitoral do Musi. É uma coisa assustadora. O Musi é o único cara que eu conheço que chegou perto do peitoral do Arnold. Que era uma coisa que pra mim foi o melhor peitoral da história.
Tanto que eu falo que ele é o Arnold brasileiro. E detalhe, né? O Muzi não é um cara que leva uma vida de atleta. Não, o Muzi é médico. Primeiro, ele não dorme direito. Ele trabalha que nem um louco. Come quando pode. Eu quando eu fico sem dormir 2 noites, eu já perco 3 quilos. São dois, eu também. Eu perco 3 quilos. E é aquele negócio. Qual que foi a pergunta que você tinha me feito mesmo? A primeira? A pergunta é qual a aplicação prática que nós podemos da realizar dieta, né? em relação à dieta e treinamento, entendendo predominância de fibras e como a pessoa pode começar a tentar compreender o corpo dela pela dificuldade que ela tem em desenvolver, mas aí para ela tentar entender aonde ela tem predominância de fibra ou não, ela precisa ser um pouco mais avançada na academia, né? Um iniciante ele vai ter dificuldade de tudo. Eu bolei um teste de fibra para naturais e hormonizados. Por exemplo, creatina aumenta o nível de ATP no músculo. Sim. E você consome creatina geralmente com o quê? Com um carboidrato, uma glicose. É o recomendado. Que é o substrato energético da fibra do tipo 2. Então vamos supor, os testes que tem na literatura fala, pega um supino e faz lá e vê quantas repetições você consegue, uma repetição máxima. Tudo bem, tá certo. Agora, e se o seu peito for fibra do tipo 1 e teu tríceps for fibra do tipo 2? Você vai levantar a carga. Mas não quer dizer que teu peito é fibra do tipo 2. E se o ombro não for? Até porque no exercício de supino, o tríceps ele é quase um agonista, né, cara? Para mim ele tem quase a mesma, dependendo da pegada, para mim ele tem a mesma importância que o peito. Concordo. Tanto que o Ru não tinha tríceps. Você viu que o Ru pegava a pegada aberta igual antigamente? O Ru, você pega ele, pega uma pegada gigantesca, porque o Ru tem braço comprido, e como ele não tinha tríceps, ele botava a pegada mais no ombro e no peito. E o que era maior nele? Era o superior de peito, que é o que pegava o ombro anterior e superior de peito.